Igreja amada, a graça e a paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Oh, que alegria receber aí Silvano, Guilherme. Estava com saudade de vocês. Que bom a gente estar juntos aqui nesta manhã. Hoje é um dia de alegria para nós, é um momento que a gente se reúne para estudar a palavra, para buscar a face do Senhor. E eu creio que Deus tem muitas coisas boas para nós nesta manhã, nesse dia. Amém? Você está feliz com Jesus? Está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu tenho assim a satisfação de poder estar de pé, poder estar aqui na casa do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito aí sobre o cativeiro babilônico. E os jovens podem estar reunidos agora lá, vai estar com Daniel estudando a palavra. Os jovens e adolescentes que estiverem aí, podem estar lá com o Daniel. Eles vão estar estudando numa classe separada e nós vamos estar aqui juntos com a igreja, né, estudando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo que temos feito sobre o cativeiro babilônico e hoje nós vamos falar sobre a queda da Babilônia. Ela tomou no cativeiro os judeus, né, a tribo de Judá, naquela época com a queda da cidade de Jerusalém. Nós vimos a deportação, como aconteceu, como Babilônia tomou a cidade de Jerusalém, depois levando cativo os judeus lá durante 70 anos, que foi a palavra profética transmitida por Jeremias, seria o tempo que duraria o cativeiro, e ali eles oprimiram os judeus ali, mas foi um tempo também de restauração. Nós temos estudado isso aqui juntos. Foi um tempo deles experimentarem o juízo do Senhor, mas ao mesmo tempo de aprendizado. Muitas coisas eles cresceram em Deus, e aí chegou o tempo, então, cumprido aqueles 70 anos, o tempo de Deus restaurar, como Ele havia prometido, restaurar o povo judeu, trazendo-os de volta à cidade de Jerusalém, às terras de Judá, e restaurar. Então nós vamos ver como é que aconteceu essa queda, quem Deus usou. Eu quero convidar você para orar nesse momento, para que Deus venha falar profundamente ao nosso coração, hoje pela manhã, venha abrir a nossa visão, né, o nosso entendimento. Amado Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor e estudar a Tua palavra. Fala ao nosso coração hoje de uma maneira muito especial, mostrando, revelando-nos a grandeza do Teu poder sobre todas as nações, pois tudo está no controle do Senhor e tudo depende do Senhor. Pedimos a bênção do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual, como também nos dando entendimento das coisas naturais, e assim nós possamos perceber como podemos engrandecer e glorificar Teu nome no tempo que nós estamos vivendo. Nós oramos agradecidos e pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados, nós queremos inicialmente ler aqui um texto lá de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10, que diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então, Jeremias profetizou ainda lá em Judá, no tempo que Deus estava advertindo, alertando o povo judeu, o povo da tribo de Judá, para que eles não continuassem numa caminhada desenfreada da idolatria contra a vontade do Senhor, desagradando a Deus em todos os aspectos, assumindo práticas que eram de outros povos, de outras nações, e que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha ensinado ao seu povo, ao povo de Israel. Israel já tinha sido levado para o cativeiro assírio, e veio aí o tempo agora em que Judá estava sendo levado para o cativeiro. Só que antes deles serem levados para o cativeiro,
Jeremias trouxe uma palavra, que seria um tempo de disciplina que duraria esse cativeiro 70 anos. Aí o que acontece? Deus usou também outros profetas, inclusive profetas muito antes de Jeremias, profetizando que chegaria o tempo da Babilônia em que ela também seria julgada, como foi o caso do profeta Isaías. Nós já até abordamos aqui que Isaías, cerca de 150 anos antes, profetizou a ruína de Babilônia. E o que é mais interessante, Isaías profetizou, inclusive deu o nome do imperador, do rei, que seria usado para restaurar o retorno de Judá às terras de Judá, a Jerusalém. Aqui a palavra de Isaías, lá Isaías 44, no verso 28, diz o seguinte: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Isaías profetizou isso 150 anos antes, mais ou menos, antes de acontecer. Ele deu o nome, eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá. Diz também no capítulo 45, no verso 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Como que Deus é maravilhoso e tudo está sob o controle dele. Deus previamente anunciou através do seu servo profeta, através dos ungidos, através dos servos do Senhor, e deu nomes, deu épocas, estabeleceu um período em que os judeus passariam ali durante o cativeiro e depois de cumpridos 70 anos, eles retornariam. Então essa foi a palavra profética. Jeremias apontou o tempo, disse que demoraria os 70 anos, lá em Jeremias 25, no verso 11 e 12, diz assim: toda esta terra virá a ser ruína, objeto de horror, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia, e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. Os irmãos que leram aí já alguns trechos do profeta Daniel, do livro de Daniel, viu o quanto que Deus tratou com Nabucodonosor naquele período do seu reinado. Nabucodonosor foi um grande imperador, dominou todo mundo naquela época, e ele tinha uma característica. Aliás, o povo babilônico tinha uma característica. Eles dominavam com rigor e perversidade todas as nações que eles subjugavam. E procurava trazer a cultura e a sua idolatria, as suas religiões, implantar na vida de todos aqueles que eles dominavam. Tanto vocês devem se lembrar, que na época de Nabucodonosor, ele fez uma estátua em homenagem a ele e que todos deveriam adorar aquela estátua. E os servos de Deus que estavam no cativeiro, como era o caso de Daniel, Ananias, Azarias, Misael, que eram lá chamados de Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, receberam esses nomes lá na terra de Babilônia. Eles não se dobraram ao rigor com que eles estavam querendo pressionar os judeus que tinham sido levados para o cativeiro. E Deus honrou a fé desses homens. Deus honra
a fé daqueles que acreditam e creem nele. Você pode ficar certo disso. Onde você estiver, Deus vai honrar a sua fé, a sua confiança. Deus vai dar a você graça, Deus vai fortalecer você por onde você passar. Por isso que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Jesus venceu para nos dar a vitória. Amém? Jesus venceu para nos dar a vitória. E assim o Senhor foi e trouxe também lições a Nabucodonosor. Vocês se lembram que Nabucodonosor lançou eles também na fornalha de fogo. E no meio da fornalha de fogo, por que eles foram lançados na fornalha de fogo? Alguém se lembra? Por que eles foram lançados na fornalha? Os amigos de Daniel foram lançados dentro da fornalha. Porque eles não queriam se curvar diante da idolatria deles. Aí o servo de Deus disseram: fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não queira nos livrar, nós não nos inclinaremos diante dos seus deuses. E aí o rei ficou tão furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogou eles dentro da fornalha. E quando eles caíram dentro da fornalha, eles ficaram admirados. Apareceu ali um quarto homem, que parecia o príncipe dos reis, o Senhor dos senhores, que caminhava no meio deles, e o fogo não lhes causou dano algum. E ele ficou olhando, admirando aquilo. Mas nós não jogamos 3 homens, por que tem 4 lá? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Certa ocasião, a irmã Fátima Marques, que ela não está aqui mais aqui no nosso meio, mas ela compartilhou uma experiência que ela morava num lugar muito perigoso. E naquele lugar muito perigoso ela sofria muitas ameaças, principalmente por causa da atividade que ela desempenhava ali naquele lugar. E ela sofria muitas ameaças. E apareceu lá um dia uma mulher desequilibrada e que queria acertar ela com uma faca, queria esfaquear a Fátima. E a Fátima, ela ficou assim apavorada com aquela situação, e na hora que a mulher chegou lá com aquela faca para poder ferir a Fátima, ela falou assim: eu só não consigo fazer uma coisa com você porque tem um homem aqui grande do seu lado, senão eu te esfaqueava. E a Fátima olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém. Sabe quem era? O anjo do Senhor, para guardar ela. E ela via, mas a Fátima não via. E a Fátima saiu. Eu até falei com ela, na ocasião que ela morava lá, agora ela não está morando mais naquele lugar. Eu falei assim: viu, minha irmã, como é que Deus traz livramento? Você pode não perceber, mas Deus está do seu lado. E Deus, na época de Nabucodonosor ainda, deu uma lição grande para ele. Ele não se humilhava diante do Senhor, ele subjugava aos povos. É claro que Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, porque Ele é soberano. E Ele pode mudar situações, circunstâncias, reinos. E assim Deus estava fazendo. Só que Nabucodonosor pensava que todo o seu poderio, toda a sua glória, era por causa dele mesmo, por causa das suas condições, por causa da sua riqueza, do seu poder, do seu domínio. Então Deus deu uma lição a Nabucodonosor. Ele ficou durante um período vivendo como um animal. Caiu o entendimento dele. Ele não pôde mais viver entre os homens. E ele ficou vivendo como animal, perdeu a glória do seu reino, e quando foi restabelecido, ele finalmente ficou consciente de que o Senhor é o Senhor dos senhores e que somente a Ele, toda a glória e todo o poder. E ele aí publicou um decreto na época de que todos os povos deveriam somente adorar ao Senhor. Então, essas foram grandes lições que Nabucodonosor aprendeu na Babilônia. Só que, por causa de toda aquela situação vamos dizer,
de forçar as populações a estabelecer as suas culturas, de agir com muita perversidade contra todos os povos que foram dominados pelos babilônicos, o Senhor falou que iria tirar deles essa arrogância e a queda da Babilônia, por causa da idolatria e por causa dos seus pecados, viria no seu tempo. E o que aconteceu? Cumpriu-se então a palavra do Senhor lá na época de Esdras. Chegou a época do povo retornar de novo, o povo judeu retornar à casa, à cidade de Jerusalém, às terras de Judá. Lá em Esdras, no capítulo 1, no verso 1 e 2, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Olha, irmãos, que coisa extraordinária. Isaías profetizou isso mais ou menos 150 anos antes. Existem alguns historiadores que falam que até essa profecia é uma profecia, aqueles que são críticos da Bíblia, críticos da palavra profética, fala que isso foi escrito depois do que aconteceu. Foi dado tantos detalhes, assim como Isaías também deu muitos detalhes a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Como está lá em Isaías 53, quem creu em nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. E aí Isaías conta com detalhes como seria o sacrifício de Cristo, o que Jesus realizaria mais de 400, 500 anos depois. Então, Isaías foi realmente um instrumento de Deus que trouxe essa palavra e agora estava se cumprindo. Ciro publicou um edito, publicou um decreto, permitindo que os judeus retornassem às terras de Judá. E foi muito interessante que eu vou, hoje, mais adiante, quando eu retornar os jovens aqui para unir as nossas classes aqui, eu vou passar um videozinho de uma descoberta arqueológica que foi, em mais ou menos 1800 e pouco, foi descoberto nas escavações da Babilônia, no que foi feita uma descoberta arqueológica muito abençoada, muito boa, que foi descoberto um cilindro chamado cilindro de Ciro. Esse cilindro era como que a publicação do édito do Ciro, em que ele proclama o retorno, dando o retorno para aqueles que estavam vivendo nas terras ali, agora então do Império Persa, que retornasse novamente às terras de Judá e tudo que eles tinham direito. O que representa esse cilindro? Esse cilindro é como se fossem os livros da atualidade, que você vai no cartório, faz um registro. Na época havia esses registros também. Então, o arqueólogo Rodrigo Silva, ele traz para a gente uma contribuição que eu vou, daqui a pouquinho, eu vou colocar aqui para vocês verem como é que foi essa descoberta. Essa descoberta arqueológica veio comprovar e confirmar o que está escrito na Bíblia. Exatamente esse edito aqui está lá no cilindro que foi descoberto, escrita cuneiforme, e foi traduzida, e foi exatamente o que a Bíblia está falando. Então isso são as descobertas que ajudam a comprovar e a confirmar as coisas que Deus tem falado através da sua palavra. Então, amados, se cumpriu a palavra do Senhor aí nesse tempo. Como é que se deu a queda da Babilônia? Como é que isso aconteceu? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver
é que havia uma decadência interna, havia muita corrupção política. Depois da morte de Nabucodonosor, houve uma instabilidade muito grande no trono da dinastia lá da Babilônia. Havia muita valorização de algumas elites da Babilônia, havia essa cultura de pressionar e impregnar na mente e na vida dos povos que tinham sido dominados pela Babilônia, os seus costumes, as suas religiões, a sua cultura, a sua idolatria. Eles impunham isso de uma maneira muito pesada sobre o povo. O povo observava uma instabilidade administrativa. Os governantes que vieram após Nabucodonosor não tinham muita firmeza na administração. Então, começou a ter muita fragilidade, porque eles continuavam sem mudar a sua forma de lidar com as nações que eles estavam subjugando. Eles continuavam sempre valorizando os muros altos da Babilônia, valorizando o seu poder no exército, como se fosse o maior exército e o mais capaz, o mais poderoso que havia nessa época. Então eles sempre se fiavam, sempre confiavam nessas coisas. E isso foi trazendo uma instabilidade que eles não observaram que perto deles estava crescendo também outros tipos de liderança, como era o caso dos Medo e Persas. E o Ciro veio justamente numa época que ele percebeu essa fragilidade que estava acontecendo dentro do Império Babilônico para poder aproveitar e assumir e dominar Babilônia, que foi no ano de 500, foi no dia 12 de outubro do ano de 539 a.C. Interessante essa data, né? 12 de outubro. Como é que aconteceu essa entrada de Ciro no exército persa na cidade de Babilônia? Ciro tinha algumas características muito interessantes. Ele era um líder que tinha uma postura bem diferente do que tinham os líderes babilônicos. Ele usava de muita diplomacia, ele valorizava os povos que estavam sob domínio deles, que eles conquistavam. Como, por exemplo, aconteceu com o próprio povo judeu. Ciro, ao invés de mantê-los ali cativos, escravos, oprimidos, o que ele fez? Ele publicou um édito permitindo que eles voltassem para suas terras, cultuassem os seus deuses, apesar que os judeus não cultuavam outros deuses, eles só cultuavam ao Senhor dos Senhores. Permitiu que eles levassem os seus ídolos, mas na verdade eles não tinham ídolos para levar, eles tinham, na verdade, os utensílios do templo para eles poderem levar. Então, a diplomacia de Ciro e também as inovações militares que ele fazia com o seu exército, o exército babilônico não se dava conta disso. Ele ficava apenas confiando nos seus altos muros, que é uma cidade fortificada, impenetrável. O que Ciro fez? Ciro desviou a rota do rio Eufrates para que o rio Eufrates, que passava dentro de Babilônia, o rio Eufrates a rota dele fosse desviada para um lugar pantanoso, e aí secou o leito do rio. Então eles vieram, o exército persa veio pelo leito do rio tranquilamente, e num dia de festas em Babilônia, as portas do muro da cidade estavam abertas. O exército persa já tinha uma confusão tremenda lá na Babilônia. Tinha muita gente insatisfeita, havia má administração política, não tinha má administração dos negócios do império, havia muita corrupção, valorização de algumas classes em relação a outras, então havia muita fragilidade dentro do Império Babilônico. Então Ciro aproveitou nessa época,
Para vocês terem uma ideia, Nabonido, que era o sucessor lá de Nabucodonosor, ele se autoexilou na Arábia. Ele se autoexilou, ele foi para lá e deixou a Babilônia lá, por conta de Belsazar. Belsazar foi quem ficou governando a Babilônia nesse período que Nabonido ele se exilou lá para a Arábia. Então, para vocês terem uma ideia de como é que estava a estrutura da Babilônia. E Belsazar só queria saber daquelas festas, como foi o caso da festa que ele realizou, e onde apareceu aquela mão escrita lá, Tekel, Tekel, Uparsim, pesaste, foste e achado em falta. Foi a tradução que Daniel trouxe na época, quando ele celebrou aquela festa, usando justamente os utensílios do templo. Então havia só essa questão de instabilidade. E numa época, num dia de festa em Babilônia, Ciro, o filho de Ciro, aproveitou aquela situação e entrou na cidade de Babilônia e teve uma marcha solene. Eles entraram como se fossem já os governantes. E eles entraram sem resistência alguma. E foi entrando na cidade, e ali eles tomaram posse da Babilônia. Já havia todo um desequilíbrio, então, a partir dali, o filho de Ciro tomou posse da cidade, então Ciro foi com seu exército e tomou conta de tudo. Como é que, vamos olhar aqui, né, as características, né, desse imperador aqui de Ciro. Primeiro, a identidade de Ciro. Ciro ele nasceu entre 600 e 590 a.C., ele era filho de Cambises e da rainha Mendame, da Média. Após a morte do pai, assumiu o trono e marcou a história. Marcou de que forma? Pelo estilo dele, como é que ele agia como ele agia com os povos, a diplomacia com que ele fazia. O servo ungido de Deus. Isso aqui é uma coisa importante. O profeta Isaías, ele chamou Ciro de ungido de Deus. Esse termo, ungido de Deus, é o mesmo termo que se traduz no nome Messias. Na cultura dos judeus e dos israelitas, quem que era ungido? Vocês se lembram? Quem que era as pessoas ungidas? Quem que era ungido pelos sacerdotes em Israel? Os reis. Quem mais? Os reis, os profetas e os sacerdotes. Só essas pessoas que eram consideradas que podiam ser ungidas ou chamados de ungidos do Senhor. E é claro, em última instância, o ungido do Senhor, que é o Messias, Jesus Cristo. Então, esse título, dado a uma pessoa que não tem nada a ver com o povo de Israel, que era um persa, da descendência dos persas, fundador da Pérsia, era um título muito forte para alguém que estava recebendo a autorização de Deus e a graça de Deus para fazer com que o seu povo retornasse. Então, esse termo aí, ele era reservado para os monarcas, dos israelitas, sacerdotes e, em última instância, o próprio Messias. O Altíssimo não está limitado a Israel. O que aconteceu? O Senhor, irmãos, levanta quem Ele quer. O Senhor estabelece para que se cumpra os seus propósitos, aquele que Ele chama para fazer. Você pode assim pensar, mas não pode ser, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira. É o Senhor quem diz o que deve ser feito. Ele é o Senhor soberano de todas as nações. Então, o Senhor escolheu a vida de Ciro para, naquele tempo, fazer com que o povo de Israel
em particular ali, a tribo de Judá, retornasse novamente às suas terras, conforme os profetas haviam falado. Você observa que em todo o tempo, na história, não somente na história de Israel, mas na história dos povos, é Deus quem estabelece reis, tira reis, é Deus quem organiza as nações ou desfaz a organização das nações. É o Senhor que tem o governo e o controle de todas as coisas. Teve uma época, lá na antiguidade, logo após o que aconteceu com o dilúvio, o que o Senhor falou? Eu não vou mais destruir toda a humanidade como aconteceu lá na época do dilúvio. A maldade estava se multiplicando de tal forma, ou as pessoas só faziam perversidade umas contra as outras. E o Senhor disse na época a Noé e a sua família: preparam, porque eu vou destruir tudo, eu vou destruir toda a humanidade. E naquela época, lá na antiguidade, o mundo foi destruído. As civilizações foram destruídas pelas águas do dilúvio. Até que o Senhor disse o seguinte: eu não vou mais restringir e nem vou mais destruir a terra, como eu fiz nessa ocasião. Eu vou deixar que eles agora conduzam os seus passos. Aí, depois de Noé, o que aconteceu? O Senhor, inclusive, deu um sinal, que foi o arco-íris, como um sinal no céu, para se lembrar sempre e lembrar os povos desta aliança que ele tinha feito com a humanidade, que ele não destruiria mais a humanidade pelas águas do dilúvio. E o que ocorre? Ele trouxe uma solução para o mundo, para que o mundo se voltasse para ele, se convertesse e começasse a desfrutar de todas as maravilhas que ele preparou para a humanidade, porque Deus sempre prepara coisas boas para nós. Foi justamente através do seu Filho Jesus. Ele preparou Jesus para trazer uma solução para o mundo. Jesus, quando estava aqui andando no meio de nós como homem, que ele se autolimitou e nasceu como homem aqui, viveu no meio de nós, ele dizia para os seus discípulos: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para... Para que o Senhor Jesus veio ao mundo? Ele veio para salvar. Quando naquela ocasião que ele ia para uma aldeia e a aldeia não aceitou a palavra de Jesus, Tiago e João falaram assim: Senhor, quer que nós mandamos cair fogo do céu e destruir essa cidade? Porque eles não quiseram ouvir a sua palavra. O Senhor disse assim: não, eu não vim destruir o mundo, eu vim salvar o mundo. E essa oportunidade continua presente até os dias de hoje. Não é a vontade de Deus que a gente venha perecer, mas que, pelo contrário, todos sejamos salvos. A vontade do Senhor é essa. Está escrito lá. A vontade de Deus não é para que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque é através do arrependimento que há mudança de postura, de atitude, mudança de vida. É isso que o Senhor Jesus veio fazer na nossa vida. Mas essa solução que Jesus trouxe ao mundo, se oferecendo como sacrifício ali no Calvário, só tem valor se nós aceitarmos esse sacrifício para que sejamos justificados do nosso pecado. Se nós crermos nele, que ele morreu para nos perdoar, é através desse sacrifício que nós somos salvos e libertos pelo Senhor. E aí nós passamos a ser, através dessa decisão que tomamos de crer nele, de confiar nele, de seguir os seus caminhos, aí nós passamos também a ser testemunhas dele, para continuar proclamando o que Jesus Cristo veio para fazer, que é para salvar o mundo. Então, tudo isso o Senhor foi mostrando
e por essa razão o Senhor foi chamado, né, do Messias. Messias, o termo Messias do hebraico é Meshiá, Ha-Mashia. Mashia no hebraico quer dizer ungido. O termo grego é Cristo, para essa mesma palavra. Em grego, ungido é traduzido como Cristo no grego. Então, o Senhor, o ungido de Deus, veio para salvar o mundo. Na época, Ciro foi chamado de ungido de Deus para trazer de volta o povo judeu do seu cativeiro e levá-los para a terra da promessa, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Você pode ser ungido de Deus para ser instrumento nas mãos dele para abençoar sua família, para abençoar sua casa, as pessoas que estão perto de você. Você foi ungido pelo Espírito do Senhor. O Senhor falou assim: ele repousará sobre vocês. Quando ele disse aos discípulos, repousará sobre vocês a unção lá do alto, do Espírito de Deus, que vai dar a vocês poder para ser minhas testemunhas. E Ciro foi essa grande testemunha aos olhos do Senhor. É interessante, irmãos, quando a gente olha para a história, a gente observa que foi muito difícil para os judeus, na época de Jesus, aceitar o fato de que Jesus também veio para a salvação dos gentios. O que são os gentios? Os gentios são as outras nações, os outros povos. As pessoas pensam que gentio é o ímpio, é a pessoa que não quer saber de Deus. Não, gentio quer dizer, o seu sentido original é gentes, pessoas de outros povos que não eram judeus. Então, até para os próprios judeus, discípulos de Jesus, foi difícil naquela época para entender isso. E a história nos conta que o Senhor chamou um que não era da linhagem de Israel, que não tinha nada a ver com o povo judeu, mas o chamou de ungido, para que ele fosse usado como instrumento nas mãos do Senhor. E graças a Deus, irmãos, que o Senhor não veio somente para os judeus, somente para o povo hebreu. Ele veio também para nós e nos enxertou na sua videira, e hoje nós fazemos parte do povo de Deus. Hoje nós caminhamos com o Senhor. Então foi dessa forma que Deus chamou essa pessoa, né, Ciro, que foi um grande imperador, usado por Deus para trazer libertação à nação de Israel, ao povo da tribo de Israel, da tribo de Judá, nessa ocasião aqui. Então aqui foi marcado o fim do Império Babilônico. Lá em Isaías, no capítulo 13, versículo 17 a 19, diz o seguinte: eis que contra os babilônios, só não nos esquecendo que essa profecia foi falada muitos anos antes de acontecer o que aconteceu. Isaías diz assim no verso 17: eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso da prata, nem se alegrarão com o ouro. As suas flechas matarão os jovens, eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Então, Isaías profetizou o fim do Império Babilônico. Nós vamos ver ainda, né, na próxima aula, no próximo domingo, o que aconteceu com esse retorno. Como é que foi esse retorno? Esse retorno está descrito lá no livro de Esdras. Esdras e Neemias foi justamente, conta para nós como é que foi esse período da restauração. Como é que eles chegaram até lá? Ciro, que era um grande imperador, que começou a dominar todas as terras que eram dominadas pela Babilônia, que também veio como cumprimento da profecia que o Senhor tinha dado
a Daniel através do sonho que Nabucodonosor teve. Vocês se lembram daquele sonho que ele teve, um sonho de uma grande estátua que tinha a cabeça de ouro, os peitos, né, de prata, ou depois os lombos de bronze, as pernas de ferro, e depois os pés lá, ferro misturado com barro. Aí veio uma grande pedrinha, bateu lá no calcanhar e destruiu todos aqueles reinos. Pois bem, naquela época de Daniel, quando ele revelou o sonho a Nabucodonosor, ele disse: ó, você, essa cabeça de ouro, a grande Babilônia, a glória das nações, pois depois dela virá um reino, que aí era o reino de prata, que foi justamente os medo-persas. Depois virá um outro reino, que é o reino da Grécia, e depois virá um reino dividido. Depois da Grécia veio muitas divisões que aconteceram na geopolítica mundial, né? E até que veio finalmente Jesus, essa pedrinha que foi rejeitada pelos edificadores, mas que se tornou a pedra principal, e ela se tornou uma grande rocha para a sustentação de todas as nações do mundo. Então nós vamos ver na próxima semana como é que se deu agora esse retorno. Aí o profeta Daniel, ele viveu na época de Nabucodonosor, e também ele presenciou umas ações justamente dos medo e persas logo no início. Daniel estava bem aí nesse início, quando ele pôde, naquele período que ele estava em oração, lá no capítulo 9 de Daniel conta que ele entendeu pelas profecias que já era o tempo de retornar, já estava se cumprindo 70 anos, que era o tempo de retornar o povo judeu às suas terras. Foi quando Deus então levantou o grande imperador Ciro e publicou um edito para que eles retornassem. E nessa época foi um tempo que está descrito lá no livro de Neemias. Neemias, ele recebeu autorização dos reis persas para que ele voltasse, para que estivesse lá ajudando os judeus. Então, Neemias, Esdras, a Bíblia conta para nós, o livro de Zofonias, profeta Zofonias, Ageu, eles profetizaram nessa época da restauração do templo de Jerusalém. Deus usou um sacerdote chamado Zorobabel nessa época aí para restaurar. Demorou um tempo para que os muros fossem restaurados, a Bíblia conta para nós lá no livro de Neemias, e demorou também o tempo para que o templo fosse levantado. Então vamos orar nesse momento, vamos ficar de pé. Glória a Deus, porque temos esse privilégio, essa oportunidade de conhecer essas coisas. Eu vou deixar aqui para vocês, daqui a pouquinho, estou esperando só os jovens entrarem, e nós vamos passar um videozinho rapidinho, de 9 minutos, que a contribuição de Rodrigo Silva, esse arqueólogo, deixou para a gente, das descobertas arqueológicas, que trata exatamente daquilo que nós estudamos hoje aqui. Vamos orar. Amado Pai, nós louvamos o Teu nome, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, porque temos compreendido que o Senhor tem o governo sobre todas as nações, e tudo está sob o Teu controle, e a palavra do Senhor a seu tempo, ela se cumpre. Ensina-nos, ó Deus, o Teu caminho, ensina-nos a esperar no Senhor, a ver que o Senhor é fiel, que o Senhor nos chamou também para sermos instrumento nas mãos do Senhor, para poder abençoar as pessoas que estão perto de nós. Usa a minha vida, a vida dos teus filhos que estão aqui ouvindo a tua palavra, para que eles possam, no tempo oportuno, ser também instrumento nas mãos do Senhor, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor.
Sabemos que escândalos virão, conforme está escrito, mas que não seja por nossa causa, mas que nós sejamos um vaso de louvor para o Teu nome, vasos de honra para o Senhor. Por onde passarmos, que a Tua palavra possa fluir através dos nossos lábios, possa fluir através da vida dos Teus filhos que estão ouvindo a Tua palavra. E, ó Deus, nós possamos ser bênção no meio dos nossos familiares, no meio das pessoas com quem nos relacionamos, no nosso ambiente de trabalho, nas escolas, nas universidades, que sejamos sempre esse instrumento para testemunhar da Tua fidelidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao texto de hoje e o artefato arqueológico que vai ajudar a explicá-lo. O texto que eu queria ler para vocês aqui está no livro de Esdras. É um livro pouco conhecido da Bíblia, pouco estudado, mas tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias têm um significado muito importante para a história dos hebreus, do judaísmo de modo geral. O livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. O fato é que o povo de Israel permaneceu cativo da Babilônia por 70 anos, isto cumprindo uma profecia de Jeremias, que disse que devido às atrocidades espirituais do povo, Deus permitiria que eles fossem levados cativos para a Babilônia por 70 anos. Mas depois dos 70 anos, Deus levantaria alguém para levantar o templo, para reconstruir o templo, para trazer o povo de volta à sua terra. O profeta Daniel viveu durante esses 70 anos da opressão. Mas o livro de Esdras conta como foi o fim dos 70 anos, quando se cumpriu a palavra de Deus a Jeremias, que Deus traria alguns para reconstruírem. Aqui nós não estamos mais na hegemonia dos babilônios, quem dominava o mundo eram os persas. Só para você ter uma noção, os persas hoje seriam os iranianos, o Irã. Eu estive no Irã e eu visitei pessoalmente o túmulo do rei Ciro, que é mencionado aqui. Tá certo? E o artefato arqueológico que eu trouxe do acervo para mostrar para vocês hoje é justamente esse aqui, que é uma réplica do cilindro de Ciro, um decreto de Ciro de reconstrução das cidades. Esse decreto foi encontrado em Babilônia, tá certo? Vou contar do achado arqueológico dele, e a sua inscrição aqui, o seu conteúdo, nos ajuda não apenas a confirmar a história bíblica, mas também a dar contexto para aquilo que a Bíblia falou. Aliás, a Bíblia foi tão precisa, tão maravilhosa, que para você ter uma noção, até o nome do rei Ciro, que aparece aqui nesse decreto e na menção do livro de Esdras, o nome dele foi citado pelo profeta Isaías muito tempo antes de Ciro sonhar em nascer. Eu vou ler com você aqui Isaías, capítulo 44, para você ter uma noção do que eu estou falando. Isaías 44, 28. E acerca de Ciro, diz o Senhor, acerca de Ciro, Ciro nem tinha nascido ainda, o profeta já o chama pelo nome. Essa é uma das profecias mais assertivas da Bíblia, porque o profeta não apenas fala do evento, mas anuncia até o principal personagem desse evento dezenas e dezenas e dezenas de anos antes do personagem nascer. Assim diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces.
Essa profecia de Isaías é tão precisa que críticos da Bíblia chegaram a duvidar da sua cronologia histórica, ou seja, muitos dizem que isso aqui foi escrito depois de Ciro, é o que eles chamam de vaticínio et ex eventum, é uma profecia escrita depois do evento revelado, para dar a ideia que aquilo foi profetizado quando não foi. Tal é o desespero dos críticos da Bíblia em tentar explicar como que Isaías pode ter acertado aquilo, sendo que esses críticos, na maior parte deles céticos, não acreditam na inspiração profética da Bíblia. Mas Isaías vai mais além. Nas palavras do Senhor, ele chama Ciro de ungido, de Messias. Olha aqui, Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a palavra hebraica é Mashiach, que significa ungido, Cristo, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Isso aqui que Isaías falou. Então, quando Ciro veio com os persas, e como eu falei, foi muito emocionante para mim visitar o túmulo de Ciro lá no Irã, quando você vê Ciro chegando com o exército persa e decretando que todos aqueles que Babilônia havia levado como fala assim, levado como deportados, né? Levado em exílio, essa palavra que eu estava buscando. Todos aqueles que os babilônios levaram como exílios terão agora, por decreto persa, o direito de voltar para suas cidades. E esse texto aqui, esse exemplar aqui da arqueologia, ele é muito importante nesse sentido porque ele confirma exatamente aquilo que a Bíblia apresentava. Esse cilindro, ele foi encontrado quebrado, como você está vendo, ele tem uma parte quebrada aqui, a parte de trás dele também está quebrada, estão vendo, olha? Então, os arqueólogos só puderam ler essa parte aqui que está mais bem preservada. Esses tipos de cilindros, eles eram construídos geralmente, deixa eu me ajustar aqui para ficar certinho, eles eram geralmente feitos como se fossem documentos, anais de um reino. Por exemplo, você não tem hoje em cartório as laudas de reuniões, às vezes tem várias atas de reuniões são colocadas no cartório. Quando você vende uma casa ou compra uma casa, não tem todo ali o escriturário, não coloca ali, olha, a escritura de compra e venda. No ano de 1993, o senhor João Manuel da Silva, proprietário da residência tal, brasileiro, casado, residindo à rua tal, 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 CPF número tal, veio por meio dessa, perante as testemunhas. Nós não temos isso em cartório, eles também tinham isso. Esses cilindros ficavam em arquivos públicos. E esse aqui foi encontrado em 1879 na Babilônia. Quem descobriu esse artefato foi um local, um iraquiano, chamado Osmud Hassam. Ele que trabalhava ali porque os ingleses, quando exploraram a Babilônia, como por exemplo Leonardo Woolley e outros mais encontraram, Leonardo Woolley trabalhou mais em Ur. Quem trabalhou na Babilônia, naquela região ali, foi Robert Coldway, que na verdade ele era alemão, e antes dele você teve Henry Layard, que era inglês. Então o Layard era inglês, Coldway era alemão, ou Coldway, né, como eles dizem, era alemão. Então, quando o Layard estava escavando ali, ele contratou o Hassam para chefiar uma equipe ali de trabalhadores. Eles pegavam homens mesmo ali, locais, e aí eles encontraram esse cilindro, levaram para Henry Layard, e ele junto com outros especialistas em literatura antiga, porque nessa época a escrita cuneiforme ainda estava sendo decifrada, eles conseguiram ler em persa o que estava escrito aqui, e é interessante que esse achado estava da Babilônia, e ali esse rei, Ciro, fala que ele decretou o retorno para sua casa de todos os exilados e ainda ajudou financeiramente para que cada um reconstruísse o seu templo, os seus palácios, levasse de volta os seus ídolos. Como os judeus não tinham ídolos, o que retornou para eles foi parte do tesouro, do ouro, parte, não no todo. Algumas coisas se perderam para sempre, mas outras coisas foram levadas para o templo de Jerusalém. Nesse mesmo contexto arqueológico, foi encontrado também um outro cilindro chamado Crônicas de Nabonido. Nabonido foi o último rei da Babilônia. E nessas crônicas de Nabonido é dito que Ciro entrou em Babilônia sem batalha e a tomou. Isto confirma o que está no livro de Daniel, capítulo 5,
quando fala do rei Belsazar fazendo um banquete em Babilônia, e naquela noite diz que foi morto o rei, e aí fala que veio Dario o Medo. Sobre a identidade de Dario eu falaria numa outra oportunidade. Mas nós temos aqui um artefato arqueológico que mostra a historicidade da Bíblia, dá contexto para a passagem bíblica e também nos orienta a ver como a arqueologia ajuda na compreensão da palavra de Deus.